Olá, companheiros e companheiras queridos do Centro Espírita Nosso Lar. Estamos uma vez mais reunidos para mais um momento de estudos em torno de temas da doutrina dos Espíritos. Trazemos aqui o fraternal abraço dos nossos companheiros do Grupo Espírita Redenção, através deste que vos fala, Arlindo Ribeiro, e que possamos ter uma manhã agradável e interessante de estudos que suscitem boas reflexões a todos nós. Bom, para iniciar o nosso encontro, nós abrimos aqui uma página de um livro, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Coragem. Neste livro há mensagens de diversos espíritos. Essa que nos utilizamos é a do próprio Emmanuel, que traz o título Coração e Atenção. É a de número 24. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E, dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Graças a Deus. Então, nossa primeira reflexão veio aí através de oração e atenção do livro Coragem, mensagem de Emmanuel. Oremos. Senhor Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso querido e verdadeiro amigo, benfeitores espirituais que nos acompanham a cada um de nós, benfeitores do meu grupo espírita que fortalecem a minha intimidade, benfeitores do Centro Espírita Nosso Lar, que coordena, que dirige, que encaminha e ampara as atividades desta casa querida. Nós rogamos orientação e amparo para mais um encontro de estudos em torno dessa doutrina amorosa. Graças a Deus. Bom, amigos, nós trazemos para este nosso encontro de estudos e reflexões em torno da doutrina dos Espíritos, um tema do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que tem como título Obras Póstumas, o futuro escrito em letras irrecusáveis. Essa edição de que nos utilizamos é da editora LAC e tem a tradução do João Teixeira de Paula, que conta com a revisão, introdução e notas de José Herculano Pires. Esse é o nosso exemplar. Nós nos utilizaremos hoje de um título que está na primeira parte, Manifestações dos Espíritos, e vamos ver no primeiro item, caráter e consequências religiosas de manifestações de espíritos. Vamos então ao nosso tema. 1. Inicia então Allan Kardec. As almas ou espíritos dos homens que vivem na Terra constituem o mundo invisível no espaço que nos cerca. Resulta daí que, desde que há espíritos e que, se estes têm o poder de se manifestar, deveriam tê-lo em todo o tempo. É o que provam a história e as religiões de todos os povos. Isso é só uma constatação imediata. Se existem espíritos, desde que há espíritos, se estes têm o poder de se manifestar, deveriam tê-lo em todo o tempo da humanidade. E o que prova isso é justamente a história e as religiões de todos os povos atestam que eles sempre existiram e que sempre puderam, sempre se manifestar. Seguimos. Ultimamente, porém, as manifestações de espíritos têm adquirido enorme desenvolvimento e maior autenticidade, sem dúvida por querer a providência,
curar a chaga da incredulidade e do materialismo por evidentes provas, permitindo aos que deixaram a Terra virem comprovar a sua existência e revelar-nos as condições felizes ou penosas em que vivem. Então veja que esse parágrafo já nos dá um passo a mais e chama-nos a atenção. Ultimamente, porém, as manifestações de espíritos têm adquirido enorme desenvolvimento e maior autenticidade. Porque se antigamente ficava por conta do será, não, eu vi, eu não vi, eu não sei, será que pode ser? A partir deste momento, Kardec vai constatar o quê? Essas manifestações vão adquirindo um desenvolvimento muito grande e cada vez maior autenticidade, porque antes não se tinha como provar. Passa-se a partir de então a ver esses acontecimentos, essas presenças, essas manifestações de forma mais contundentes, de tal sorte que não começa a não restar mais dúvidas quanto a isso, né? E maior autenticidade. Agora pode-se observar que o fenômeno é autêntico. Sem dúvida, por querer e por que isso? Porque a providência quer curar a chaga da incredulidade e do materialismo, que são nossos dois maiores males, a incredulidade e o materialismo, porque eles nos conduzem automaticamente ao orgulho e ao egoísmo, que são os grandes vilões do nosso avanço, né? Incredulidade do materialismo por evidentes provas. Então, para vencer o materialismo e a incredulidade, as provas se evidenciam com autenticidade nesse desenvolvimento enorme das manifestações dos espíritos. Então, vai bater a incredulidade e o materialismo por evidentes provas, permitindo aos que deixaram a Terra virem provar a sua existência e nos revelar as condições felizes ou infelizes em que vivem. E aí há uma nota do Herculano. Várias escolas espiritualistas acusam o espiritismo de só admitir espíritos humanos. E ele diz então, não é verdade. O espiritismo é evolucionista e entende a evolução como um encadeamento universal de todas as coisas e todos os seres no progresso constante. O que ele sustenta é que o espírito humano representa na Terra o elo superior da evolução espiritual. Assim, os espíritos que nos rodeiam no plano invisível do planeta e se comunicam conosco são humanos. Os espíritos de outra natureza são sub-humanos ou divinos. Os primeiros pertencem às espécies animais e à classe 2 em transição para a humanidade e não estão ainda em condições de comunicar-se inteligentemente. Os segundos são guias e protetores, mas por isso mesmo já passaram pela humanidade e são também humanos. Seguimos então para o item 2. O mundo visível, sendo envolvido pelo invisível, com o qual vive em perpétuo contato, age incessantemente sobre ele e recebe dele a reação. Então, o mundo visível e o mundo invisível estão sempre em contato, né? Porque vivem em constante contato. Agem incessantemente um sobre o outro. O mundo visível sobre o mundo invisível, o mundo invisível sobre o mundo visível. Isso é uma constante. Esta reciprocidade é origem de uma multidão de fenômenos considerados sobrenaturais por se lhes ignorar a causa. Então, só são considerados sobrenaturais
por não se considerar, ou melhor, por se ignorar a causa, as causas dessa reciprocidade. A ação e a reação de um mundo sobre o outro é uma das leis, uma das forças da natureza necessárias à harmonia universal, como, por exemplo, a lei de atração. Se aquela força deixasse de obrar, ou seja, de agir, perturbar-se-ia a ordem universal como em um maquinismo de que se tirasse uma roda. Não tem, portanto, o caráter de sobrenatural os fenômenos produzidos por semelhante força ou lei da natureza, julgados tais por não se lhes conhecer a causa, como acontece com certos efeitos da luz, da eletricidade, etc. Mais uma nota, então, de Herculano. As ciências vêm provando através de pesquisas que os fenômenos chamados sobrenaturais são, na verdade, naturais. O Espiritismo é a ciência que liquida os últimos resquícios do sobrenatural, provando a naturalidade dos fenômenos psíquicos inabituais. Hoje, a parapsicologia endossa inteiramente a tese espírita, dando razão a Kardec, tão combatido pelos cientistas materialistas ou religiosos. Os chamados fenômenos sobrenaturais do passado são hoje classificados como paranormais, o que vale dizer paralelos aos normais. É a nota do Herculano para nosso esclarecimento maior. 3. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de interesse capital, está necessariamente ligado à existência do mundo invisível. E é por isso que em todos os tempos da humanidade, a humanidade tem feito do conhecimento desse mundo o principal objeto dos seus estudos e preocupações. É um fato, né? Ao longo da história da humanidade, a vida depois da vida sempre foi uma curiosidade, uma causa de preocupação. A sua atenção era naturalmente arrastada para todo o fenômeno indicativo daquele mundo, e nenhum havia tão positivo como das manifestações dos espíritos, pelos quais os seus habitantes nos revelam a sua existência. É por isso que os fenômenos se tornaram a base da maior parte dos dogmas das religiões, porque sempre nos interessou exatamente isso. E o Espiritismo nos vem possibilitar justamente a positividade desse contato, através do acontecimento dos fatos e da possibilidade de corroboração de informações que nos chegam através de nossa parentela, daqueles que nos queriam bem, que nos querem bem, que partiram antes de nós. Então esse dia a dia vai revelando essa chamada, essa apontada por Kardec um pouco mais acima, um pouco anteriormente, quanto à lei de atração. Que lei de atração é essa? Meu pai, o meu pai desta reencarnação, que me amou imensamente, minha mãe, não vão falar comigo, não vão querer fazer contato de novo comigo, e entendo essa possibilidade, não falarão, não revelarão esse mesmo amor. O que os faz procurar esse contato, o que me faz procurar esse contato, não é exatamente essa lei de atração que atrai os semelhantes? Com o progresso da ciência, item 4, vamos iniciar o item 4. Havendo o homem tido em todos os tempos a intuição de um poder superior, foi induzido a atribuir a ação direta, e aí há um grifo nessa palavra,
foi induzido a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida, considerando-os prodígios e efeitos sobrenaturais. Então, a gente sempre acreditou num ser superior, num ser além de nós como humanidade, né? Então, isso nos levou a atribuir tudo o que acontecia que não era explicável para o nosso entendimento como sobrenatural e logo como uma ação desse ser superior, no qual nós sempre acreditamos e sempre buscamos saber o que era. Por não termos nenhuma explicação clara, por não estarmos aptos à compreensão dos fatos até então, nós então divinizávamos, né? Considerando os prodígios e efeitos sobrenaturais, ou melhor, supernaturais, é como coloca Allan Kardec. Essa tendência é, pelos incrédulos, considerada a obra do amor do homem pelo maravilhoso, mas não lhe procuram os motivos. Se se dessem a esse trabalho de procurar os motivos, né, reconheceriam que o amor do maravilhoso procede da intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorporais, né? Que a gente sabe que é extracorpóreo, porque está além de nós, mas não há uma definição clara. E por não haver essa definição clara, isso se mescla e fica apontado como maravilhoso, né? Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, aqueles fenômenos têm, pouco a pouco, passado do domínio do maravilhoso ao dos efeitos naturais. E por isso, o que se supunha outrora sobrenatural não o é mais atualmente, nem mais o será ora em diante. Os fenômenos dependentes da manifestação dos espíritos forneceram, pela sua própria natureza, um contingente aos fatos considerados maravilhosos. Devia, porém, chegar o tempo em que fosse conhecida a lei que os rege, e eles entrassem, como quaisquer outros, na ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou e o Espiritismo, fazendo conhecer aquela lei, trouxe a chave da maior parte das passagens das Escrituras Sagradas que ajudam a ela, que aludiam a ela, e os fatos reputados maravilhosos ou miraculosos. E aí a gente pode ver, em Compulsão da Doutrina dos Espíritos, em A Gênese está lá, todos os fatos maravilhosos, discutidos, apresentados nas hipóteses de Allan Kardec, como naturais, baseados em que elementos, né? 5. E o Livro dos Médiuns, no estudo das diversas aptidões mediúnicas, dos diversos tipos de mediunidade, as ações dos espíritos sobre, em a Gênese, a questão dos fluidos, tudo isso nos vai dar uma explicação lógica, racional, simples e não miraculosa para todos esses efeitos. 5. O caráter de um fato miraculoso é ser insólito, ou seja, absolutamente específico, particular, isolado e excepcional. E excepcional. É ser uma derrogação das leis da natureza, ou seja, ser contrário à lei, ser uma excrescência da lei, ser algo que está além, que está fora da lei natural, né? Isso é o que caracteriza o milagre, o miraculoso. Desde que um fenômeno se reproduza em identidade de condições, é porque obedece a uma lei e, portanto, não é miraculoso. Então, isso aqui é um detalhe extremamente importante que Kardec nos traz. Uma coisa miraculosa é que esteja fora das leis, que esse plaqueta, esse papelzinho, esse marcador flutue de repente. Ele podia, no passado, ser considerado algo fora da lei, então miraculoso. Mas quando se puder repetir essa atividade várias vezes, isso já prova que não há derrogação, que não há alteração da lei, que não está fora da lei da natureza. Porque se o fenômeno pode ser repetido,
É porque ele tem uma lei que podemos não conhecer, saber que exatamente que lei é essa, mas existe uma lei, porque senão o fenômeno não poderia ser repetido diversas vezes, né? Essa lei pode ser ignorada, mas nem por isso deixa de existir, competindo ao tempo torná-la conhecida. E aí vamos a mais uma nota esclarecedora de Herculano Pires. Os milagres dos evangelhos são estudados por Kardec na segunda parte do livro A Gênese. A Bíblia, desde o Gênesis até as suas últimas páginas, é um grande repositório de fatos espíritas. Isso não diminui o seu valor. Os milagres ali apresentados não são violações da lei de Deus, mas intervenções dos espíritos chamados anjos, arcanjos ou santos, realizadas dentro da própria lei divina. Seguindo, o movimento do Sol, ou antes, da Terra, parado por ordem de Josué, seria um verídico milagre por ser uma manifesta derrogação da lei que rege o movimento dos astros. Se, porém, o mesmo fato se reproduzisse em dadas condições, é porque obedeceria a uma lei e deixaria de ser um milagre. Então, se José tivesse realmente parado o Sol ou parado a Terra, aí era um milagre. Porque seria alguém conseguindo alterar totalmente a lei natural, a lei de Deus. E teria que ser possível repetir isso várias vezes. Senão, não é ciência. Senão, não está na lei. Senão, não é da lei divina, não é da lei natural. E aí sim, é maravilhoso. É uma derrogação dessa lei. É algo que acontece burlando essa lei, fora dessa lei divina. 6. A Igreja não tem razão de perturbar-se por se ir estreitando o círculo dos fatos miraculosos. Deus afirma muito mais a sua grandeza e poder com o admirável conjunto das suas leis do que com a infração delas. Tanto mais atribuindo ela ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implica ser o demônio tão poderoso quanto Deus, uma vez que tem a faculdade de interromper o curso das leis divinas. Então veja que absurdo seria se isso fosse possível, ao demônio alterar a lei divina, alterar o curso da lei divina. É blasfêmia e sacrilégio dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus. A religião ganha, em vez de perder, a autoridade com a classificação na ordem natural dos fatos reputados maravilhosos. Então, esses fatos tidos como maravilhosos, quando eles são classificados na ordem natural, quem ganha com isso é a religião, em vez de perder a sua autoridade, ela ganha autoridade. Isto porque, se um deles é falsamente considerado milagre, nasce dali um erro, e a religião, obstinando-se em mantê-lo, só tem que perder. Além disso, ainda é prejudicado porque muitas pessoas não admitem a possibilidade dos milagres, de onde resulta negarem os fatos tidos como tais e a religião que os sustenta. Então, até a religião que sustenta esses milagres acaba perdendo, porque eles, além disso, ainda é prejudicado porque muitas pessoas que não admitem a possibilidade dos milagres, de onde resulta negarem os fatos tidos como tais, e a religião que os sustenta. Então, a religião que sustenta esses fatos como miraculosos, que sustenta a existência do milagre, ou seja, da derrogação da lei, ela acaba perdendo duas vezes, né? Pelo contrário, admitidos os fatos como efeitos de leis naturais, nenhuma razão há para se lhes recusar fé, tanto como à religião que os proclama. Então ganha a religião
ganha o fato e ganha a pessoa, que passa a observar que aquilo que parecia miraculoso, fora da lei, extemporâneo, derrogador, não é. Então isso tranquiliza o coração, dá sentido ao tino de cada um e ampara a religião na realidade, né? 7. Os fatos que a ciência demonstra peremptoriamente não poder... Os fatos que a ciência demonstra peremptoriamente não podem ser negados por nenhuma crença religiosa. Os fatos que a ciência demonstra de forma categórica não podem ser negados por nenhuma crença religiosa. Porque não adianta negar. Vai negar, a ciência comprova, você vai fazer o quê? Vai ficar com cara de bobo, né? Tentando negar o inegável, né? Questionar o inquestionável. A religião ganha autoridade acompanhando a ciência em seus progressos, tanto quanto a perdeu, caprichando em ficar para trás ou repelindo as verdades científicas em nome de dogmas, que jamais poderão prevalecer contra as leis naturais, nem, principalmente, anulá-las. Que o fato das escolas religiosas, das religiões, quaisquer que sejam, se agarrar aos seus dogmas e agarradas a ele negarem o fato de que esse copo, ao se soltar aqui, ele vai cair e quebrar, salvo que estejamos fora da Terra ou num ambiente sem gravidade, fora isso, se eu soltar ele aqui, ele vai cair no chão e vai quebrar. Então, negar uma lógica que a ciência prova, que a lei estabelece como indiscutível, é absurdo. É absurdo. Então é disso que se está falando. Um dogma fundado na negação de uma daquelas leis é necessariamente falso, né? A lei da gravidade, indiscutível. Peguei esse copo aqui, soltei aqui, ele quebra. Cai e quebra. Não tem jeito. Aí, um dogma fundado na negação de uma daquelas leis é necessariamente falso. Mais uma nota, então, de Herculano Pires. Kardec se refere ao dogma religioso, que é um princípio de fé, de crença cega, sobre o qual o crente não pode discutir, pois não tem o direito de pô-lo em dúvida. No Espiritismo, como na ciência e na filosofia, só existem dogmas de razão, princípios resultantes de pesquisas e análises suscetíveis de discussão. Suscetíveis de discussão. Então é fundamental, a diferença fundamental. O Espiritismo, firmado no conhecimento de leis ainda não compreendidas, não vem destruir os fatos religiosos, mas torná-los mais aceitáveis, dando-lhes explicação racional. O que ele vem destruir são as falsas deduções tiradas daquelas leis por erro e ignorância. E o item 8, que finaliza esse nosso encontro, esse nosso estudo: a ignorância das leis da natureza, induzindo o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, entre as quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, dando às coisas o seu caráter real e demarcando os limites do possível e do impossível. Então, é isso que nós tínhamos para trazer para as nossas reflexões: caráter e consequências religiosas de manifestações dos espíritos. Que caráter tem essas manifestações, né? E que consequências elas trazem. Então, a principal das consequências, o caráter era o acendramento dessas manifestações, trazia como caráter fundamental a luta acentuada
da providência para destruir o egoísmo, né? Para destruir o egoísmo. Então, isso é fundamental para o nosso entendimento. O materialismo e a incredulidade sofrem um combate imediato, tem como caráter fundamental combater esse materialismo e essa incredulidade. Essa é a ação da providência que propicia isso. E a consequência automaticamente é justamente a quebra, a desmontagem dessa lógica da incredulidade e do materialismo. Quando você percebe que há vida para além de tudo isso aqui, porque cada um de nós tem a oportunidade a partir daí de confrontar-se de forma mais racional, mais controlada, mais efetiva, experienciada de forma real, com veracidade, com contundência, as informações trazidas pelos nossos entes queridos, que vêm então contar como se encontram na vida espiritual, infelizes ou felizes, amados ou não amados, eles vêm dar o testemunho verdadeiro da sua vivência. Então isso é fundamental, isso é muito importante para nós. Então é isso. Vamos lá, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que hão de vir, Senhor. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado a Marielza Tiscati, que é a autora dessa música, né? Obrigado, Senhor. E obrigado a vocês, amigos queridos, pela atenção dispensada a esse nosso encontro matinal. Muita paz, muita luz nos corações de todos nós. Força, fé, perseverança, vacinação, porque a gente não é de ferro, nós somos humanos e a ciência está aí para nos auxiliar. Vamos nos vacinar. Graças a Deus.